também agora no Instagram. YouTube e Instagram. Que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live quinta-feira fantástica, não é não? Às 20 horas. Bora bater um papo. A ideia é hoje aprofundar sobre os temas que forem perguntados. Sinta essa vontade, sinta essa necessidade de todo mundo sair com conhecimento que realmente faça diferença, que a gente consiga esclarecer sem pressa, para que o melhor seja feito para cada dúvida que for colocada. Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Quinta-feira de live às 20 horas. Vamos aguardar a galera entrar. Boa noite, boa noite. Olha que maravilha. Vamos lá. Vamos agora. Bora hoje bater um papo sobre... Boa noite, Neide, tudo bem? Vamos lá. Esperar o pessoal entrar aos pouquinhos, pra gente ir conversando. Hoje a ideia é pegar alguma dúvida e aprofundar um pouco mais sobre a resposta. Então, todo mundo que quiser perguntar, tenha paciência também para ouvir a resposta sobre a pergunta que foi escolhida. Boa noite, Natana, boa noite, Liliane. Vamos aguardar a galera entrar. E a ideia então é hoje trazer uma abordagem um pouco mais aprofundada sobre algum tema que a gente possa desenvolver, para que todo mundo saia daqui com realmente uma opção de terapia através da alimentação, de chás ou mesmo de fitoterápicos. Então vamos lá, vai clicando aqui nesse aviãozinho, vai convidando a galera a entrar. Esse é um grande momento para esclarecermos as dúvidas. Boa noite, Beth. Boa noite, Silvana. Obrigado por todos estarem aqui. Deixa eu ligar aqui a minha luz para deixar ainda mais claro. Aí, que maravilha. Adriano, aqui no YouTube também estamos ao vivo. Boa live, irmão. Saúde e sucesso. Muito obrigado para você também. Estarei aqui no YouTube, estarei aqui no Instagram ao mesmo tempo para a gente ir esclarecendo o máximo possível de dúvidas, mas com aprofundamento. Esse é o objetivo dessa live, responder aquelas que foram enviadas com o máximo possível de cuidado e dicas de como realmente resolver. Então fiquem à vontade, vá mandando as dúvidas. Hoje é o momento de você conseguir esclarecer aquela dúvida que você já vem querendo me perguntar. Às vezes é difícil responder todos os comentários, todos os directs, e esse é o momento que eu consigo focar totalmente aqui em vocês e responder aquilo que tem que ser perguntado. Vamos nessa! Acabou de sair uma publicação sobre a maca peruana, aumentando o desejo sexual em homens e mulheres sem alterar a função hormonal. E isso é importante, porque muitas vezes uma alteração hormonal pode desencadear em outras alterações que não são desejadas, ou mesmo alguma redução na capacidade de produção dos hormônios sexuais, e isso vai impactar em comportamentos, em produção de hormônios em outras regiões do corpo, e por aí vai. E o desejo sexual é um ponto fundamental para que você tenha qualidade de vida, né, com o seu parceiro, com a sua parceira. Vamos lá! Estamos 14, 15 hoje, tá baixo, 16, 17, tá subindo, mas tá baixo. Vamos lá, interação da galera, o pessoal tá entrando, tá ficando, 18. Bora fazer com que essa live aqui a gente... Vamos lá, a Mel perguntou sobre a sinusite. Toda inflamação onde você pega as chamadas vias aéreas superiores, você vai ter um acúmulo de secreção. E você, às vezes, se expondo só a uma água quente, ao vapor dessa água, você já vai abrir os poros e consegue já aliviar alguns sintomas. Então, apenas com um ambiente confortável, onde você esteja sentindo quente e assim com condição de ficar vasodilatada, você já vai ter uma melhor respiração, uma redução de dor de cabeça, por exemplo, de secreção.
mas precisa também contribuir com a redução da proliferação bacteriana naquela região, reduzindo também os processos inflamatórios. E aí você pode fazer tanto uso de óleos essenciais na região, com destaque para o gengibre, até mesmo a própria ingestão. Se for fazer o óleo essencial do gengibre, você pode fazer a inalação dele, que já vai ser super eficiente. Você pode colocar algumas gotas do óleo, por exemplo, numa gaze, no algodão, e deixar nessa região bem próximo do nariz, numa distância de no máximo 1 centímetro, e estar inalando esse óleo por aproximadamente 15 minutos. Para complementar, você pode colocar o gengibre também na sua alimentação. Pode ser ralado, pode ser em tiras, você pode fazer a extração em forma de chá. Se você falar, pô, eu não gosto de comer, eu prefiro uma outra alternativa, que são as cápsulas, está tudo bem também. E aí você vai colocar em torno de 500 miligramas até 3 gramas de gengibre por dia. E você vai mandar manipular em extrato seco padronizado, uma distribuição de 5:1, onde você tem uma boa concentração suficiente para a promoção dos efeitos terapêuticos na redução da sinusite. E também é importante de considerar que todo o aspecto alimentar vai estar te dando uma condição de anti-inflamação ou mesmo de não contribuição com essa desinflamação. Então, não só a própria ingestão e o uso dos óleos essenciais, mas tendo uma alimentação que te ofereça ao seu trato digestivo, que é o seu intestino, uma condição de proliferação bacteriana, que é a principal microbiota que nós temos no nosso corpo. E isso vai se repercutir também na nutrição de todas as mucosas do nosso corpo, de todas as biotas, né, a diversidade de bactérias que nós temos. E assim, uma alimentação tem que ser rica, pelo menos 100, 200 gramas de vegetais no almoço, repetindo isso no jantar, pelo menos 2 a 4 porções de frutas no dia. Isso já vai te oferecer bastante do que você precisa. E aí você adicionando outros alimentos em equilíbrio, sendo desde proteínas mesmo, você pode colocar fontes proteicas animais, mas não esquece de colocar alguns cereais, que pode ser o seu arroz, pode ser o seu arroz branco, pode ser o arroz branco que foi feito no dia de ontem, pode reaquecer, pode comer uma pipoca se você desejar. Todos esses alimentos vão proporcionar diversidade em relação à sua bactéria intestinal, e isso vai promover também o benefício sistêmico a nível de você ter melhora em redução de sinusite. Um outro chá e óleo essencial que pode contribuir é o de erva doce. O chá de erva doce, ele tem na sua concentração bastante substâncias que dão poder de doçura, e isso vai proporcionar uma maior, normalmente, aderência a essa terapêutica do chá, e fazendo com que você também tenha redução de sinusite. É uma ótima opção. Vamos para as próximas perguntas. Aqui a menina Flor colocou chás para dor de cabeça. Como eu estava comentando da erva doce, que ela tem o transanetol, que é uma substância bioativa, que é um metabólito secundário, que é como se fosse uma casca que as plantas produzem para se defender. Esses metabólitos chamados secundários são os melhores para a promoção dos efeitos benéficos. A mistura da erva doce com propriamente também o gengibre, você pode colocar o eucalipto, você pode utilizar outros que são relaxantes e diminuem a inflamação, como a clássica camomila, uma erva cidreira. Tudo isso vai contribuir. Tem estudos demonstrando que suplementação de vitamina D também traz resultados benéficos, coenzima Q10 a partir de 100 mg por dia, a vitamina D em torno de 4.000 I por dia para manter em níveis próximos de 40 a 45, que são níveis excelentes, já trazem reduções das intensidades das dores de cabeça, e isso já traz mais qualidade de vida. Vamos para as próximas. Que maravilha! Vamos bater esse papo. Coloque aqui nesse aviãozinho, convida outras pessoas para estarem participando, para a gente bater esse papo.
A Silene colocou, por que alguns hematologistas são contra chás? Aí é importante perguntar para entender qual que é a justificativa que eles utilizam para isso. Na hematologia, não há necessidade de você ter esse cuidado, porque os chás em si, na capacidade da biologia, da avaliação de sangue, você tem chás com capacidade de redução da aderência e também produção de colesterol, que é um fator protetor cardiovascular e circulatório, como por exemplo o clássico chá mate, que nós chamamos ele em seu nome científico de Ilex paraguariensis. O chimarrão, o tererê, o mate que você encontra em supermercados, ele tem uma capacidade de redução da agregação das gorduras, dos colesteróis nas artérias, que seria na parte do seu endotélio, e isso já é um fator que vai facilitar a passagem do sangue, diminuindo o risco de acidente vascular cerebral. E então não há necessidade disso. Se você for pegar uma essina, substância presente na castanha da Índia, ela promove uma melhor circulação, isso por aumento da proliferação de vasos sanguíneos e também processos anti-inflamatórios de redução de agregação, tanto de placas como trombos, quanto também de agregação de colesterol na parede das artérias, seria uma ótima opção, então não faz sentido. A Vivi Ferreira Vivi, Nutri, algum remedinho para aftas? Olha, tem estudos trazendo respostas significativas passando, me desculpe, ou chá verde, que você pode fazer em forma de bochecho, ou mesmo a camomila, você passando nessa região, né, se você puder até faz o bochecho, depois deixa um pouquinho nessa região, tenta estar molhando 3 vezes ao dia, e assim você vai ter benefícios. Se for necessário, utilize um algodão, passe na região com mais facilidade, e assim você tendo regularidade, em questão de 7 dias, a tendência é que você sinta mudanças significativas. Que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos. Olha lá, Gilmônia Rodrigues, Rodrigo, chá de hoje é gengibre com hortelã e limão. Que bela combinação! Para quem também está buscando ter um controle em relação à redução de risco de queda de imunidade, de proliferação de vírus, de desenvolvimento de resfriado, de gripe ou mesmo de sinusite, o gengibre, como foi citado para sinusite, em combinação com hortelã. O hortelã é muito rico em ácido rosmarínico. Este ácido ele promove ação anti-inflamatória em várias regiões do nosso corpo. Inclusive, ele também está respondendo, estimulando o sistema imune no aumento da produção de seus leucócitos. Ele também gera uma anti-inflamação a nível osteoarticular, sendo excelente para quem está buscando ter uma redução de desmineralização óssea, que seria um risco de osteoporose. Para quem está com alterações hormonais, as mulheres com aumento de testosterona e respostas androgênicas, como o aumento do crescimento de pelos, de barba, chamado de hirsutismo, queda de cabelo, como alopécia areata ou alopécia androgenética, o hortelã é uma ótima opção que tem uma capacidade de modulação, inclusive para mulheres que sofrem com síndrome do ovário policístico, tendo uma melhora significativa no quadro. E o limão, que vai ter na sua composição, além da conhecida vitamina C, o ácido gálico, principalmente na sua casca, e nos chás também podemos utilizar as cascas na preparação, e você pode até assar ela para desidratar e depois você pode colocar para fazer o chá. Isso vale para frutas também, você pode fazer nesse formato. Você consegue nessa combinação ter um combo
muito eficiente para prevenção e também servir como parte do tratamento para quem está gripado. Então, muita gente neste período de alteração de tempo, queda de temperatura, vem sentindo necessidade de compostos que tragam respostas preventivas ou até tratativas. O gengibre, se for fazer ele com o seu rizoma, você vai pegar em torno dessa quantidade. Isso vai dar em torno de 8 gramas, vai depender muito da espessura do gengibre que você for utilizar. Se você for pegar em pó, você já consegue com uma colherzinha de chá oferecer a quantidade que você precisa. Essa quantidade em gramas no pó gira em torno de 3 gramas. 3 gramas é uma quantidade extremamente eficiente. Muito forte o sabor, concordo, mas a hortelã ela pode conseguir equilibrar esse sabor e enriquecer com outras substâncias que o gengibre não possui, mas que há um sinergismo e potencialização do efeito. O ideal é que utilize em torno de 1 colher de chá também da hortelã, ela já em folhas desidratadas, ou 1 colher de sopa cheia das folhas frescas. Em ambos os casos, o processo de preparo é chamado de infusão, onde você vai aquecer, no caso, 1 colher de sopa cheia de folhas frescas para 300 ml de água. Assim que aquecer a água, desliga o fogo, né? E faz o processo clássico de colocar as folhas, misturar bem, tampar, deixar por 10 minutos, depois coar. Antes de você retirar, faça 3 respirações profundas, aproveitando dos aromas, principalmente linalol, o camferol, né, a cânfora, entre outros que estão presentes, vários terpenos presentes, para que você consiga também os benefícios dos óleos essenciais que estarão sendo ali exalados naquele momento que você finalizar a infusão. Então aproveite, fique 1 minutinho ou pelo menos 3 respirações profundas e depois você faz a ingestão. Vamos lá para baixo, que maravilha! A Sandra Ma 3766, boa noite, amigo. Como faz um chá de camomila para dormir? Chá de camomila é super simples. Você vai comprar então as inflorescências, as flores de camomila. Elas vão estar já todas encolhidinhas. Você vai utilizar 300 ml de água para 1 colher de sopa. Aqueceu a água, desligou, adicionou as flores, misturou bem e aí você tampa, depois coa e faz a ingestão. Se quiser fazer associações para otimizar o efeito, você pode ainda adicionar junto dessa colher de sopa 1 colher de chá de erva cidreira e também ou de passiflora ou de valeriana ou até mesmo de mulungu. Mas aí o mulungu você vai mudar a forma de preparo, assim como a valeriana, por serem raízes, e aí você teria que cozinhar um pouquinho por uns 3 minutos, e aí adicionando mais água para isso, e depois você desligaria, aí sim adicionaria a camomila e faria essa combinação de ervas para potencializar mais ainda o efeito. Camila Viana Bentes, cúrcuma pode ser consumida todo dia? Costumo colocar sempre no meu suco verde. Pode sim, tudo que faz bem pra gente deve ser consumido regularmente. Então, se você deixar de consumir, você vai ter naquele dia um menor volume de nutrientes que você ingeriu. E com isso, é fundamental você considerar que a regularidade é o que faz a transformação acontecer. Se você for aprender alguma coisa nova na sua vida com regularidade, é que realmente chega um momento que você tem um efeito muito expressivo, que é aquela transformação. E é normalmente assim que acontece com o nosso corpo também. Então você estimulando ele da forma adequada todos os dias, no caso tomando a cúrcuma diariamente, pode ser misturado sim com o suco verde. É interessante sempre ter a adição ou de cominho ou de pimenta do reino, por decorrência da biodisponibilidade dos curcuminoides, que realmente são muito maiores com a adição de uma pequena quantidade
A proporção ela é muito baixa, você utilizando em torno de 20 miligramas de pimenta do reino, que é algo difícil de você conseguir porcionar para uma quantidade de 1 grama de cúrcuma, né, com o seu marcador de qualidade, que são os 95% de curcuminoides, você tem um grande resultado de anti-inflamação, isso a nível articular, a nível muscular, a nível de sistema nervoso central, a nível cardiovascular, a nível de todos os órgãos, inclusive o sistema hepático, com redução de inflamação induzida por gordura no fígado, entre outros tantos benefícios e aplicabilidades. Normalmente o suco verde também é adicionado de uma folha, por exemplo, uma couve, mas é legal de colocar que as folhas em geral, elas não geram adição de sabor na preparação, elas também não alteram de forma muito expressiva a consistência, e elas fornecem nutrientes significativos, como por exemplo, se você adicionar um agrião, se você adicionar também outras folhosas verdes escuras. Eu falei da couve, o agrião, o espinafre também, até mesmo a alface, até mesmo o pepino são ricos em nitrato, que é um precursor de óxido nítrico, que gera como resultado, por exemplo, um aumento na capacidade de rendimento no exercício, tanto de aumento de tempo de duração de resistência e menor também percepção do seu cansaço, menor necessidade de uso de oxigênio pelos nossos músculos e também reduz a pressão arterial em indivíduos hipertensos, sendo um fator seguro e controlável para que você consiga ter diariamente. Além disso, normalmente vai um gengibre e vão frutas. Se você adicionar ainda uma melancia com a parte mais branca dela adicionada também junto com a parte vermelha, você ainda enriquece mais com outro aminoácido que vai participar do ciclo da produção de óxido nítrico. Fatinha, Rodrigo, o que tomar para sequelas da chikungunya, dores nas articulações e inchaço? Utiliza agora o que foi citado, o açafrão da terra, é excelente para articulação. Então, açafrão com pimenta do reino, você pode até fazer em forma de shot, se você preferir, para facilitar a sua ingestão. Você vai utilizar o gengibre, que é um dos anti-inflamatórios naturais que a gente mais tem descrito que traz benefício. Você vai utilizar o ômega 3, com pelo menos 2 gramas de EPA e DHA somados à dose que você for tomar todos os dias, pode ser depois do almoço ou depois do jantar. Você vai precisar utilizar magnésio, independente do tipo de magnésio que você for utilizar, é relevante colocar em torno de 400 miligramas de magnésio por dia. Você vai precisar de creatina. Creatina também traz um fator protetor, tanto para o músculo quanto para o nosso sistema neuronal, né? E aí isso é relevante até porque muitas respostas de dores articulares têm fatores também neuromusculares envolvidos, né? Além de chás, que você pode utilizar a erva baleeira, que é um anti-inflamatório muito bom também para colocar no dia a dia. Você pode usar compressas, se possível com a arnica, que vai ajudar. Coloca a compressa em alguma região, no joelho, tornozelo, no final do dia, isso vai aliviar suas dores. E você pode ainda passar algum creme antes de dormir que tenha cânfora na composição, que vai gerar uma indução de anti-inflamação bem grande na região, um alívio nos sintomas, e você tomando essa série de cuidados, eu tenho certeza que você vai ter um grande resultado. Não esquece que tudo isso só vai funcionar se você estiver com seu intestino sendo muito bem nutrido. Então, de nada adianta a gente colocar suplementos ou colocar medicamentos. Você percebe que tem muita gente que toma uma série de medicamentos e sempre ainda continua com problema, nunca consegue resolver
o problema que vem tendo, porque muitas vezes deposita todo o seu sucesso ou, né, a sua neutralização dos efeitos colaterais que vem sentindo na medicação e esquece que quem absorve é o intestino. E se você muitas vezes não tiver o cuidado necessário com a sua alimentação, você não vai encontrar nenhuma solução e nenhum medicamento e nenhum suplemento. Então todos esses recursos colocados para chikungunya, eles são complementos importantes que trazem resultado, mas se você não estiver com uma alimentação saudável, você não vai ter uma boa absorção e pode ser que esses resultados eles sejam muito menores e às vezes insuficientes para o que você precisa. Hey. Vamos para a próxima. Michele Marquise, maca peruana mais testo, resolve para ereção mais firme após os 45 anos nos homens. A ereção ela não vai depender do aspecto de desejo sexual. Ela vai depender às vezes mesmo de uma dificuldade circulatória, porque sabemos que você tem uma hiperirrigação na região que dá a sustentação da ereção. E muitas pessoas com dificuldade circulatória, que pode ser desde um diabético, por associação de fragilidade de endotélio, pode ser desde um hipertenso, pode ser desde um indivíduo que esteja com obesidade e consequentemente com placas de gorduras também em artérias dificultando a sua passagem. Mas a maca peruana ela aumenta o desejo sexual. Então ela tem mecanismos afrodisíacos que vão gerar como resultado esse aumento do desejo, mas que não está diretamente associado à ereção. Então é importante avaliar se há dificuldade, qual que é o motivo, provavelmente circulatório, e assim um hematologista, um vascular, um profissional médico fazendo uma avaliação que traga essa informação, vai trazer o direcionamento necessário para a resolução do quadro. Para ter uma melhor capacidade de bombeamento de sangue, você pode utilizar até propriamente a cafeína. Cafeína presente no chá verde, no chá preto, no chá branco, que são todos feitos da mesma planta, Camellia sinensis, ou o nosso clássico café, que vão gerar respostas de redução da mesma via que também é estimulada pelo Viagra. E assim, você tendo a inibição desta via, você vai ter um aumento na capacidade de ereção. Então a cafeína ela pode aumentar o tempo de latência e isso pode ser um recurso que pode contribuir, mas cuidado para não tomar muito no final do dia. E cuidado com a dose, porque uma dose considerada adequada vai girar em torno de 200 até no máximo 400 miligramas por pessoa, tendo um efeito significativo por até 6 horas após a tomada. A fosfatidilesterase, né, que é a via onde a cafeína gera inibição e gera assim um efeito positivo na irrigação para que aumente o tempo e também a condição de ereção. Vamos para a próxima pergunta. Marília Mari, um chá para quem tem mioma. Então, sempre importante. Infelizmente, nós temos uma proliferação desenfreada de algumas células que acabam tendo em sua reprodução falhas no seu funcionamento e estes acabam comprometendo a sua função e elas acabam se acumulando e por isso gerando respostas que comprometem o funcionamento sistêmico, né? E os miomas a gente tem que considerar que chás que vão modular a função estrogênica com também uma condição de anti-inflamação são excelentes opções. A anis estrelada é uma das melhores que temos à disposição. O hibisco sabidarifa também tem uma função estrogênica significativa. Se você misturar também a amora, que também tem uma função positiva nesse sentido, são chás que podem ajudar. Mas ainda a gente
utiliza às vezes por outros mecanismos, entendendo também quais são os possíveis gatilhos que você vem tendo para o desenvolvimento, como é que estão os seus exames em relação à sua avaliação metabólica, fisiológica. Seu exame de sangue diz muita coisa nesse caso. E aí, os pontos que forem ajustados indiretamente podem trazer benefícios na não proliferação, né, na redução da inflamação e na condição de controle da complicação. O que mais? A Rita Morena, você não encontrou a erva damiana também? Será que tem outro nome, por isso que não encontrou aqui? A damiana, ela é chamada deste formato mesmo. Então, a damiana, ela não foi colocada porque, infelizmente, os estudos não são claros em relação aos seus benefícios. Os ensaios clínicos controlados com humanos não foram realizados. O nome científico dela é Turnera difusa da damiana, que é uma flor amarelinha com folhas verdes, onde você utiliza essas partes, normalmente em extratos secos padronizados, mas ela tem um dito popular de ser bem benéfica para essa função, em relação à capacidade de aumento de vitalidade, né? Muitos utilizam também por seus efeitos expectorantes, então sendo bom para a imunidade, para quem está com sobrecarga de pulmão. Também tem efeitos diuréticos, né? Tudo que traz bastante anti-inflamação também gera um efeito de aumento de excreção. Normalmente traz benefício na excreção aumentada pelo intestino, formando fezes e também formando mais urina. E também tem essa função afrodisíaca, como foi citado da maca peruana. Muitas vezes há a associação, né, de misturar maca peruana com damiana, às vezes com tríbulos terrestres. Tem estudos com alho que traz benefício, com cominho, né, com nigella sativa, também a quercetina trazendo benefícios, Euricoma longifolia, que é chamada de long jack, também pode contribuir, a Mucuna prurens em grande quantidade. Olha lá, a Valdiane perguntando um remédio para hemorroidas. Valdiane, provavelmente você já ouviu falar das terapias por banho de assento. Não sei se você já testou. Caso ainda não, sugiro que faça. O banho de assento, se você não estiver com condição de ter as folhas que eu vou te citar, você pode ter a opção mais simples, que por essa que eu vou começar. Se você pegar um balde para a pessoa, onde ela consiga sentar, coloque pela metade desse balde a quantidade de água, até um pouco menos da metade, 1/3, para que quando essa pessoa sente, essa água não extravase. E aí você vai colocar aproximadamente para 20 litros de água, 2 colheres de sopa de sal, sentando por 15 minutos. Ficando lá, você já vai ter benefício significativo. Se der para fazer o uso de mais ou menos para 20 litros, 100 gramas ou de barbatimão ou de camomila, você certamente vai ter uma boa evolução. Se conseguir fazer isso diariamente por 7 dias, traga depois o relato. Veja como é que você sente em relação à condição de inflamação. Não esqueça de ajustar ao máximo a alimentação. Verifica se não tem pontos a serem corrigidos. É muito comum em hemorroidas ter uma alimentação que vem comprometendo. Aí, quem realmente quer curar tem que mudar. Tem que, ao observar que tem pontos a serem corrigidos, fazer o possível para conseguir ajustar esses pontos, para realmente resolver aquilo que está dizendo que quer sarar. Porque quem quer, consegue em muitas condições de saúde, né, de complicações de saúde, resolver, desde que coloque em prática tudo que é recomendado.
Já foi citado. Que maravilha, hein? A Vera Ramiro Rodrigues, que legal, chá para emagrecer. O emagrecimento com chás, eles podem vir por várias maneiras. Até recomendo que você separe em alguns momentos do dia. Por exemplo, de manhã você vai precisar de um chá que vai te ajudar a ter um pouco mais de disposição para você aumentar o rendimento naquilo que você for fazer. Não esquece que você vai precisar também se manter ativa, seja fazendo tarefas domésticas, seja se deslocando o possível durante o seu trabalho, seja propriamente fazendo uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, uma academia. E você vai precisar então de um chá que te promova mais disposição. Chás como o chá verde, ou chá preto, ou chá mate, ou um ginseng, são opções incríveis para você começar. Você pode associar com algumas folhas, como por exemplo o hortelã, ou mesmo o alecrim, ou mesmo o orégano. São opções que também geram neuroestimulação. E aí você já começa o dia com essa energia. Se der, também inclui o chá mate como uma das opções, ou mesmo ele todos os dias separadamente, e coloca uma colherzinha de café ou só metade para iniciar de um guaraná em pó. E você fazendo essa mistura pode variar, um dia com guaraná em pó, outro dia com catuaba em pó, e assim você já vai ter recursos que vão te gerar realmente uma maior produção de adrenalina, e isso vai te promover uma maior condição de atividades no começo do dia. Na hora do almoço, você vai precisar controlar um pouco do apetite. E para isso você vai precisar tomar chás que vão gerar já mais saciedade e vão reduzir a sua palatabilidade, sua vontade de comer em quantidade. Você pode utilizar tanto fibras antes, então se você conseguir colocar alguma fibra que seja, por exemplo, um pouquinho de aveia, que você amasse em meia banana meia hora antes do almoço, isso já vai fazer com que você sinta um pouco mais saciada. Mas pensando na hidratação, se você tomar 2 copos de água antes do almoço, você já vai conseguir facilitar o seu emagrecimento, porque você vai ter já uma ocupação parcial do seu estômago, e o nosso estômago, quando ele está cheio, ele manda sinais de que você está satisfeito, que você está saciado, que você está preenchido, pleno. O chá de funcho, ele traz resultados significativos na redução do apetite da refeição quando ele é consumido antes da refeição. Então você consegue comer menos e se sentir tão satisfeito comparado ao grupo que comeu mais sem tomar o chá. Então o chá de funcho é excelente. E aí você pode consumir ele durante a tarde também. Você pode substituir o funcho por erva doce. Você pode substituir também por um que chama fenogreco, que é excelente também. Hoje em dia tudo está muito mais fácil de ser encontrado. E aí no final do dia você já vai buscar chás que vão diminuir sua ansiedade. Muitas vezes você acaba no final do dia sentindo necessidade, na verdade, de desejo e não fisiológica de estar comendo. E aí você vai muitas vezes descontar aquilo que você não comeu durante o dia, do meio para o final do dia, comprometendo todo o seu cuidado alimentar e não conquistando o resultado. Para isso você já vai precisar de chás que tragam realmente relaxamento, e aí pode utilizar a combinação de camomila com erva cidreira, pensando fracionadamente durante o dia. Você certamente vai ter muito mais resultado do que se você pensar só em um momento do seu dia. E assim você consegue ter disposição para render, ter saciedade para não exagerar, e também diminuir sua ansiedade para não comer por vontade e não por fome, tá? Que maravilha! Que mais? Chá para gases, retirei a vesícula, tudo que como dá muitos gases. A Lúcia, olha, os gases
eles têm muita associação com como está a saúde intestinal. A saúde intestinal, ela tem muita associação tanto com o seu sistema nervoso central, então o estresse já muda a sua composição de bactérias, que a gente chama de microbioma do seu intestino. Isso pode aumentar a formação de fermentação, a inflamação das paredes intestinais, gerando também esse aumento de fermentação e também uma resposta que você deve ter de cuidado é melhorar o peristaltismo, o funcionamento do seu intestino, tanto com a comida, mas também com chás que possam te oferecer essa condição. Então, a camomila, ela é uma das mais digestivas que nós temos. A erva doce, o chá de boldo é muito eficiente. O próprio gengibre que é citado, ele também traz grandes resultados. E a combinação da inclusão de alguns cereais seria muito legal. Se você fizesse uma mistura de farelo de aveia, de semente de chia, de farinha de linhaça, colocasse umas 2 frutas, por exemplo, e tentasse bater tudo isso com algum leite vegetal, fazendo a ingestão uma vez por dia, tenho certeza que você teria muitos benefícios para o seu intestino. Não esquece de ter sempre, então, vegetais também dentro do seu dia a dia, frutas, para você ter essa condição de redução da inflamação do seu intestino, que consequentemente você vai ter uma diminuição dessas bolhas causadas pela fermentação, e isso vai reduzir a eliminação de gases, né? E vai te trazer mais qualidade de vida. Que maravilha! Que mais? Rios Margarida 470. Qual o magnésio bom para melhorar o sono e a quantidade? Os tipos de magnésio, eles trazem respostas similares em relação aos seus benefícios. Você vai ter, em relação à biodisponibilidade, o ponto-chave para ajuste de doses, mas todos os magnésios vão contribuir. Então, magnésios que já são quelados, elementares, você já vai ter uma maior biodisponibilidade do que quando você tem um citrato de magnésio, por exemplo, mas aí é ajuste de porção. Aí a quantidade varia de acordo com o que você tem hábito de fazer na ingestão, mas normalmente acima de 200 miligramas você já começa a ter resultados terapêuticos, e muitas vezes muito mais do que isso se faz necessário, e o uso regular é relevante. Nós temos em estudos populacionais uma expectativa de uma parte significativa da população estar com deficiência na ingestão de magnésio, onde sabemos que também não só basta avaliar a ingestão, mas tem que avaliar a absorção dos nutrientes que são ingeridos, porque se você come de uma forma não tão saudável, e isso você já faz há um tempo, a sua microbiota intestinal, ela não muda exatamente de um dia para o outro em sua totalidade. Então, para que você realmente tenha um tratamento de doenças inflamatórias intestinais, você normalmente precisa de muitos anos em aderência a um estilo alimentar. Então, isso tem que ser considerado, né? E aí a qualidade do sono, tem que criar um ambiente adequado para isso. Não esquecer também de estar organizando as coisas que você precisa fazer para o dia seguinte, para ir descansar com a cabeça mais tranquila, ter uma alimentação leve, mais nutritiva no final do dia. Fazer, por exemplo, um mingau de aveia é super saudável. Você pode adicionar à vontade canela, né? Utiliza um leite numa versão desnatada, né? Para que você não tenha uma gordura saturada no final do dia, e sim um carboidrato que, por ter sido hidratado, ele vai ter uma liberação mais gradual e vai te gerar uma resposta de saciedade, e isso vai te dar também um conforto para você ir descansar. Que maravilha!
Luciana Brega, o que associar ao ômega 3? Aí depende qual o objetivo. Provavelmente você está buscando anti-inflamação. E aí depende, né, da região que você está buscando atingir essa anti-inflamação, se é para isso mesmo. Mas suplementos que são essenciais, eu destaco sim, o magnésio é uma ótima opção. A creatina é um suplemento que todos podem se beneficiar, não só aqueles que praticam atividade física, mas temos pequenos depósitos de creatina em vários tecidos, desde o nosso cérebro aos testículos, por exemplo, e muito no nosso músculo. E sabemos que é importantíssimo a preservação de massa muscular dentro do possível. E a creatina pode ser um recurso também que gere neurogênese, né? Uma proteção contra doenças neurodegenerativas, né? Como a demência, que normalmente começa com esquecimento, começa com mudança de comportamento, aumento da irritabilidade, entre outros pontos, tá? A Maria Aparecida, boa noite. Batata doce à noite pode com frango? Com certeza. Vou te mostrar aqui, fazer a saideira da live. Eu fiz uma batata doce para comer, assada. Uma sugestão para vocês, ó. Batata doce assada, fica uma delícia. Simplesmente eu descasquei. É legal tirar a casca da batata, por conta que existem fatores antinutricionais que realmente geram fermentação, né? E aí você pode ter aumento de produção de gases, isso vale para batata inglesa também. E aí você colocando para assar, é super prático de fazer e super gostoso de comer. Vou comer aqui então. Hey. Agradeço a todo mundo que ficou. Fiz essa brincadeira aqui no final com a batata doce. Quinta-feira que vem tem live novamente. Obrigado por todos que estiveram presentes. Quem quiser assistir novamente, a live vai ficar salva. E também esse conteúdo é disponibilizado lá no YouTube para que vocês possam assistir mais uma vez, se quiserem também, ou enviar para alguém que não teve a oportunidade de estar aqui poder assistir. E aproveitem, porque todo momento tem um novo conteúdo lá no canal do YouTube, aqui no Instagram. E não deixem de interagir, eu faço o máximo possível para responder o máximo possível de pessoas que estão por aqui. Muito obrigado mais uma vez, gratidão, boa noite e fui! Hey.